Olá, meu irmão, um grande prazer em ter você aqui em nosso canal, nos acompanhando dentro dos nossos estudos. E para hoje, meu irmão, eu quero estudar com você esta temática, volte para tua casa. Nós vamos falar aqui sobre família, relacionamentos familiares, e eu quero aqui contribuir sobre este assunto. O seminarista Vinícius, ele já começou a fazer uma pequena série sobre lar cristão, falando sobre casamento, família, ele vai continuar ainda essa série. Então este estudo aqui é apenas para contribuir a mais dentro daquilo que vocês já estão ouvindo, já estão estudando. E aqui, meus irmãos, eu quero falar sobre esse tema, volte para a sua casa. Nós estamos vivendo numa época, na verdade, em todas as épocas, a família foi muito atacada. E hoje não está sendo diferente. A família, o seio familiar, esta instituição que Deus criou, que é o casamento e a família, está sendo grandemente atacada por Satanás, pelo mundo, pelas ideologias. Nós estamos vivendo numa era onde a separação está crescendo muito, onde divórcios estão acontecendo, onde abandonos de família está acontecendo. Você percebe maridos brigando com esposas, esposas com maridos, pais com filhos, filhos com pais. A briga tem se tornado comum e a família tem sido atacada, a família tem sido rachada no meio. O vínculo familiar está se quebrando e o mundo não está valorizando, evidentemente não valoriza o vínculo familiar. Estão tentando até trazer novas formas de família. Então vão trazer ideologias contrárias à palavra de Deus para falar que família é aquilo que dá amor, família não é aquele seio familiar que realmente a Bíblia ensina para nós, que Deus já começou desde Gênesis capítulo 1. Então o mundo aproveita desse momento também para atacar. E Satanás ele planta a sua semente da discórdia dentro da família para fazer com que filhos e pais não se deem bem, para que esposas e maridos não se deem bem e o círculo familiar realmente acabe se quebrando. Mas, como o título já é sugestivo, volte para a sua casa. Eu queria que você pensasse na sua família. Você que é pai, pensasse nos seus filhos. Você que é marido, pensasse na sua esposa. Esposa, pensasse no marido. Filhos, pensasse em seus pais. E dessa maneira, volte para a sua casa. Como que está a sua família? Como que está a sua casa? Onde você mora? A comunhão está estabelecida ou a comunhão já foi quebrada, já foi rachada há muito tempo? E eu queria mostrar, segundo a palavra de Deus, olhando para o que a Bíblia mostra para nós, como que nós precisamos um dos outros. Deus, ele nos plantou na família certa. E eu queria que você gravasse isso. Grave essa frase. Deus não erra o plantio. Grave isso. Deus não erra o plantio. Saiba que Deus te plantou na família certa. Você tem os pais que você deveria ter. Você tem a esposa que Deus concedeu para você. Você tem o marido que Deus plantou para você. Você tem os filhos que Deus plantou dentro do seu seio familiar. Não pense que Deus de alguma maneira errou plantando você numa família onde você deveria ter nascido em outra família, um outro tipo de família. Não, Deus ele não erra o plantio. O local que você está é o local que Deus escolheu para você ser bênção dentro da sua casa. E pensando nisso, eu gostaria de falar que os filhos precisam de você. Pai e mãe, saiba disso, os filhos, eles precisam de você. Olha só o que diz Lucas, capítulo 11. Eu lerei aqui o versículo 11 e o versículo 12. E você vai perceber a necessidade que os filhos têm de você, da sua presença, da sua companhia, da sua tutoria, da sua educação. Os filhos precisam de você. Diz assim o versículo 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha, os filhos eles têm necessidades. Como o versículo está dizendo, os filhos eles vão pedir, eles têm necessidades reais. Eles vão pedir um alimento, eles vão pedir um pão, eles vão pedir um peixe. O que você dará em troca? Perceba nisso, os filhos precisam de você. Os filhos precisam da sua presença. Mãe, os filhos precisam
ter uma mãe. Os filhos precisam de você. É necessário que você não tente terceirizar a sua função com os seus filhos. Terceirizar aquilo que é da sua responsabilidade, jogando para outra pessoa, jogando para outra educadora, para familiares, para babás, aquilo que você deveria estar fazendo. Pais, os filhos precisam de você, da sua presença. Eles precisam enxergar em você realmente o sacerdote da casa. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo numa era onde eu chamo de educação tartaruga, onde os pais estão dando para o filho a educação tartaruga. Sabe como que a tartaruga faz para botar os seus ovos e ter os seus filhotes? Ela vai para a praia, deposita os seus ovos, cavando ali na areia um buraco, deixa os ovos ali, enterra e volta para o mar. Aqueles filhotes, eles vão crescer sozinhos, sem ver realmente a figura da sua progenitora, sem ver realmente a figura da mãe tartaruga. Eles vão quebrar aqueles ovos e vão sair da areia em direção ao mar. Vão sozinhos enfrentar os perigos que a natureza trazem para eles. E muitos vão morrer pelo caminho. Muitos vão virar alimentos de aves. Muitos vão ser esmagados por carros que passam ali na praia. E poucas são as tartarugas que vão chegar para o mar e vão realmente conseguir crescer, porque outras vão morrer ali no mar, sendo comida por outros peixes, servidas de alimento. É a criação que abandona os seus filhos, é a criação que só colocou o filho no mundo, mas não acompanhou o crescimento e a educação desse filho. Será que você não tem terceirizado a criação e a educação dos seus filhos? Será que você, como pai e mãe, tem dado tempo somente para o seu trabalho, pensando que a sua função é trazer um alimento para casa, manter uma estrutura, uma casa muito boa, com todas as regalias que você sonhou em ter, como internet, Netflix e tudo do bom e do melhor, mas você está esquecendo do principal, que você não tem passado horas com o seu filho, o seu filho às vezes nem conhece ou não está vendo o seu rosto no dia a dia. Às vezes o seu filho está criando mais vínculo com uma educadora, às vezes o seu filho está criando mais vínculo com uma babá, às vezes o seu filho está criando mais vínculo com outra pessoa, ao invés de ser do pai e da mãe. Saiba disso. O seu filho tem necessidades e são necessidades reais. Como que você tem educado? Será que ele está pedindo a sua presença e você tem dado outra coisa para ele? Será que ele está pedindo um pão e você tem dado pedra? Está pedindo um peixe e você tem dado uma cobra? Será que ele está fazendo os seus pedidos, pedindo a sua presença, pedindo carinho, amor, presença, passar tempo com o seu filho? Mas ao invés de você suprir essa real necessidade que somente você poderia suprir, será que você não tem dado outra coisa que na sua cabeça pode ser bom, mas tem sido um escorpião, mas tem sido uma pedra, mas tem sido uma cobra para o seu filho? E isso está afetando a vida dele, ainda que você ache que essas coisas são boas, mas na verdade tem sido algo prejudicial para o crescimento e para o desenvolvimento do seu filho. Saiba disso. Os seus filhos precisam de você. Os filhos precisam dos pais. E para os filhos, saiba também que os pais precisam de você. Os pais te amam, os pais te querem. Você que é filho, que já criou as suas asas, que já está numa idade onde está já saindo de casa, será que talvez você não cresceu com uma certa revolta, uma certa raiz de amargura no seu coração, olhando para as falhas que os seus pais tiveram contra você, e você, nessa raiz de amargura, está valorizando mais as pessoas do mundo, as pessoas de fora, o professor, o educador, o youtuber que influencia a sua vida, e você talvez tenha desprezado grandemente os seus pais. Eu queria mostrar para você que eles te amam, apesar das falhas, apesar dos erros, porque não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, todos os pais irão errar, inclusive você não é uma pessoa perfeita, você também não é um filho perfeito, então não exija a perfeição dos seus pais, sendo que você não pode ser perfeito, mas saiba de uma coisa, os seus pais amam você. Olha só o que diz Lucas capítulo 11, versículo 13, diz assim: ora, se vós, falando para os pais, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Olha, Jesus ele volta para os pais e fala o seguinte: olha, pais, vocês são maus, vocês erram, vocês são depravados, totalmente depravados, vocês são pecadores, mas apesar disso, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, vocês desejam o melhor para os seus filhos, vocês desejam que os seus filhos tenham boas coisas. E aqui uma mensagem para os filhos diante dos pais: saiba que o seu pai e sua mãe, apesar de terem defeitos, apesar de terem falhas, eles amam você. Eles desejam dar o melhor para a sua vida. Volte para a sua casa. O título da nossa mensagem tem sido essa: volte para o seu lar, volte para a sua casa, porque Deus, ele deseja que você olhe para os seus pais, que você respeite os seus pais, que você honre os seus pais, que você honre os pais que te criaram. Que você olhe para os seus pais e valorizem eles, que você tenha ele em alta estima. Não importa a idade, não importa o quanto eles erraram. Isso é uma ordem do Senhor, para que nós possamos valorizar os nossos pais. Não importa a sua idade, se você ainda é uma criança, se você ainda é um adolescente, um jovem que ainda não saiu de casa, ou um jovem que já saiu de casa. Não importa a sua idade, mas o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ter os nossos pais em alta estima. Os pais te querem e precisam de você também. E sua esposa, saiba que também a sua esposa precisa de você. Falando para os maridos, volte para casa, volte para o lar. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Lembre disso, que sua esposa também precisa de você. E diz assim o versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Eu acho muito interessante essa frase, essa expressão. Maridos, vivei a vida comum do lar. A nossa vida no lar é uma vida comum, é uma vida ordinária. Olha só, o mais extraordinário que a gente pode viver é viver uma vida comum, viver uma vida ordinária, viver a simplicidade da casa, viver a simplicidade das exigências dentro de uma casa. Vivam, maridos, a vida comum do lar. Não fiquem em busca do extraordinário para o seu casamento, no sentido de desprezar a sua esposa e buscar outras alegrias. Existem pessoas que desprezam a sua esposa em busca de alegrias no pedal, em busca de alegrias no futebol, em busca de alegrias com amigos e passam mais tempo lá fora através desses hobbies que não são errados por si, mas o errado é desprezar a sua casa, não viver a vida comum do lar para viver este extraordinário da sua busca por alegria e por felicidade. Busque a alegria na sua esposa, busque a alegria dentro da sua casa, do lar, vivendo uma vida comum. Um homem comum, tendo uma esposa comum, tendo filhos comum, vivendo uma rotina comum. Isto é o extraordinário de Deus para a nossa vida. Vivam a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça devida, para que não se interrompam as vossas orações. E aqui eu estou falando para todas as pessoas, mas isso inclui, evidentemente, esse versículo para casais que são crentes. Vocês são irmãos em Cristo, vocês são herdeiros da mesma graça, herdeiros das mesmas promessas, herdeiros do mesmo céu, herdeiros de tudo aquilo que Deus prometeu para nós. E aqui na terra, a Bíblia fala que nós, maridos, devamos viver a vida comum do lar. A gente deve isso, a gente deve viver desta maneira, olhando para a nossa esposa como a parte mais frágil, porque ela precisa de nós. Então grave isso, volte para a sua casa, olhe para a sua esposa, porque ela também precisa de você. E mulheres, esposas, os seus maridos também precisam de você. Volte para a sua casa, volte o seu olhar para o seu marido, porque ele também precisa de você. E aqui eu quero usar Provérbios capítulo 31. Olha só o que diz o versículo 11 e o versículo 12. Provérbios capítulo 31 é aquele famoso capítulo que fala da mulher de Provérbios, né? Então, nesse capítulo, falando das mulheres, o versículo 11 e o versículo 12, eles dizem assim:
O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Minha irmã, o seu marido precisa de você. O seu marido necessita da sua presença. Ele precisa se alegrar com você e em você. Você precisa ser esta mulher para o seu marido, que lhe faz somente o bem e não o mal. Que não queira criar brigas dentro de casa, mas que faça somente o bem para o seu marido, que projete o bem para o seu marido. É o que a palavra de Deus nos ensina, porque o seu marido precisa de você. O seu marido precisa da sua presença, precisa do seu respeito, precisa da sua submissão, precisa ter você como auxiliadora que esteja do lado dele, auxiliadora idônea, como Deus criou Eva para Adão, para que estejam andando juntamente, marido amando a esposa e esposa respeitando o marido, fazendo somente o bem e não planejando um mal para o seu marido. Mulheres, seus maridos, o seu marido precisa de você. A gente percebe que o ensinamento da palavra de Deus é que nós devemos voltar para a nossa casa, voltar os nossos olhos para casa. Nós precisamos olhar para a nossa casa e percebemos a necessidade que os nossos filhos têm, a necessidade que o marido tem, a necessidade que a esposa tem, a necessidade que os pais têm, e a gente precisa voltar para a nossa casa. Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele visitou uma cidade chamada Gadara, e nessa cidade ele expulsou uma legião de demônios que estava em um homem. E quando ele salvou esse homem ficou maravilhado. Ele ficou assentado em perfeito juízo, vestido aos pés de Jesus Cristo. E quando ele percebeu que Jesus Cristo iria sair daquela cidade junto com seus discípulos, ele falou: não, eu quero ir junto. Eu quero acompanhar o meu mestre. Eu quero acompanhar aquele que me salvou e me libertou das trevas em que eu estava vivendo. Mas sabe o que é interessante? O que é interessante são as palavras que Jesus Cristo disse para aquele homem. Olha só o que diz Marcos capítulo 5, e eu lerei aqui a partir do versículo 18. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Preste atenção agora no 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. A palavra de Jesus para aquele homem foi essa: vai para a tua casa, volte para a sua casa, volte para os seus, volte para os seus familiares. Eu não sei se esse homem era um homem casado, eu não sei quais eram os seus parentes que estavam vivos, mas Jesus Cristo sabia, e Jesus Cristo falou: volte para a sua casa, eles têm necessidades, você precisa suprir as necessidades dele. Olha, não queira ganhar o mundo, não queira ter uma vida diferente, viva a vida como um do lar, como filho, viva a vida como um do lar, como marido, viva a vida como um do lar, como esposa, viva a vida como um do lar, como pai. Volte para a sua casa, volte para o seu lar. É a palavra de Jesus Cristo para você essa tarde, você que esteja ouvindo agora essa mensagem. Volte para a sua casa, volte para o seu lar. Qual é a necessidade da sua casa? Qual é a necessidade do seu marido? Qual tem sido a necessidade dos seus filhos? A necessidade da sua esposa? A necessidade dos seus pais? Volte para casa, volte para o lar. Viva a vida comum que Deus planejou para você, porque esta é uma vida extraordinária. Volte para o seu lar. Que Deus esteja abençoando você, que você possa enxergar quais são as necessidades reais que a sua casa tem e que somente você pode suprir. Você não pode terceirizar, você não deve colocar outra pessoa no seu lugar. Você não pode terceirizar o tempo com a sua família. Volte para casa e volte para o seu lar.